Oi, pessoal, boa tarde para todo mundo. Hoje temos mais um encontro do nosso ciclo de palestras. Hoje, com muita alegria, que a gente recebe o professor João Batista, de Moraes Pereira, professor do Departamento de Métodos Estatísticos da FRJ, do nosso programa de pós-graduação em Estatística. O João é doutor em Estatística pela FRJ, com período sanduíche na University of California, Santa Cruz. É mestre graduado em Estatística pela UFRJ. Dentre as suas áreas de interesse, né, estão inferência bayesiana, modelos hierárquicos dinâmicos, estatística espacial e modelos espaço-temporais e métodos estatísticos computacionais. Foi o que eu descobri vasculhando lá o site dele. Então, para mim, é uma grande alegria em ter o João no nosso ciclo, na verdade, uma alegria dupla, porque além de colega de trabalho, o João é meu grande amigo há mais de 12 anos. E então, João, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o convite. E acho que é um momento importante também para que os alunos novos também possam conhecer como que os professores do programa trabalham, né? Então, obrigada mais uma vez, João. Obrigada a todos pela presença. Passo a bola para você. Então, Kelly, agradeço também pelo convite para apresentar aqui no ciclo de palestras. Matar um pouquinho da saudade de falar alguma coisa para alguém fora a aula. E ter a oportunidade também de falar um pouquinho para vocês. Eu vou falar sobre confundimento espacial em modelos multiníveis e vou falar um pouquinho da aplicação que a gente fez para os dados da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, vocês devem conhecer como o BMEP. Vocês podem ter visto pelo menos um comercialzinho na televisão em algum momento da vida, se vocês nunca ouviram falar da UBMEP. Esse trabalho ele foi um trabalho em conjunto com o Hindenburg. Hindenburg está aí, todo mundo conhece, está aí assistindo. É também um trabalho em conjunto com o Igor e com a Alexandra. O Igor foi uma das primeiras pessoas a colocar a mão nesses dados, que são os dados da BMEP, num projeto de iniciação que ele fez lá em 2015. O Hindenburg, depois, ele começou na dissertação de mestrado dele a trabalhar com modelos de confundimento espacial. Então, o Hindenburg é o expert nessa área aí. Qualquer dúvida pode perguntar para ele também. E eu e a Alexandra, nós fomos os orientadores do Hindenburg no mestrado e do Igor na iniciação científica dele. Então, esse trabalho de origem é um artigo recente, mas a gente já vem trabalhando com esse dado já há bastante tempo. Falar um pouquinho, então, do que motivou a gente a trabalhar com esses dados, né? A gente sabe que o Brasil é um país cheio de disparidade, muita desigualdade, e isso se reflete também na educação. A igualdade na educação, a igualdade de oportunidade é uma coisa que ainda precisa ser muito trabalhada para a gente melhorar nesse país. Em particular, a gente pode citar exemplos de evasão escolar. A PNAD Contínua 2019, que é uma pesquisa feita pelo IBGE, é bem recente, 2019, revelou que a evasão escolar é muito grande entre os jovens. Por exemplo, jovens entre 14 e 29 anos, cerca de 20% deles não completaram alguma etapa do ensino básico, seja porque eles abandonaram, ou seja porque eles não chegaram nem a começar. Então, é um assunto bem sério. E essa pesquisa revelou que um dos principais motivos para a evasão escolar são esses aí, né? Necessidade de trabalho. Então, a pessoa larga a escola porque ela precisa trabalhar, ela quer ganhar dinheiro, ela não tem condições. Falta de interesse, às vezes, na escola. Então, a escola, às vezes, o sistema educacional não pode despertar no jovem essa vontade de aprender, ou o jovem não vê utilidade nessas coisas. E, em particular, entre as meninas ou as mulheres, afazeres domésticos é bastante citado, e também gravidez. Muitas mulheres largam a escola por causa de gravidez. Então, a evasão escolar é um problema que é majoritariamente causado por desigualdades sociais e econômicas também. Alia-se a isso, a falta de investimento, a gente sabe que há falta de investimento na educação pública, principalmente. Os professores são mal pagos, às vezes mal vistos, às vezes são passados como vilões. Então, falta estímulo, falta motivação, falta um monte de coisa. E isso contribui muito para a precariedade da educação no nosso país, né? E há muito debate sobre como melhorar o acesso à educação, como melhorar a permanência nas escolas, e uma coisa que tem surtido certo efeito são as competições educacionais.
elas conseguem, de certa forma, elas buscam estimular o aluno, estimular o ensino, estimular o aprendizado de algum tópico e também tentam promover a inclusão social. Eu vou falar do caso particular da UBMEP, então, e a gente vai fazer a aplicação em cima disso. A UBMEP, ela, como eu falei no começo da conversa, ela é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Ela existe desde 2005 e ela é realizada pelo INPA e ela tem o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática. Ela é promovida com recursos do MEC e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que tem essa sigla que está aí. E apesar desse nome, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, desde 2017, escolas privadas também estão podendo participar da Olimpíada. Mas, se eu não me engano, eles separam as premiações para escolas públicas e as premiações para escolas particulares, eles não misturam. A OBMEP, segundo a própria OBMEP, diz que tem como objetivos ela quer estimular o ensino da matemática, o estudo da matemática, de certa forma contribuir para a melhoria da educação pública, contribuir para a difusão do conhecimento, para a inclusão social e também para descobrir novos talentos na área de matemática ou na área de ciência e tecnologia de forma geral. A UBMEP, ela dá medalhas para alunos que se destacam, para alunos que vão bem na Olimpíada. Ela também dá medalhas para professores e dá prêmios, não sei se medalhas, acho que também é medalha, mas ela dá prêmio para as escolas, dá prêmio para os professores. Então, de certa forma, isso é uma forma de inclusão social, é uma forma de estimular o ensino, de estimular o estudo. Então, ela tem esse papel legal. Para os alunos que se destacam, os alunos medalhistas, ela oferece uma bolsa. Na época que eu estava lendo, acho que era de R$ 100 mensais para alunos de escola frequentarem a universidade e aprenderem alguma coisa nessas áreas de ciência e tecnologia. Estava rolando um boato, não sei se era boato, alguma notícia de que o governo ia acabar com essa bolsa, eu não sei se ele chegou a acabar, mas é uma bolsa de iniciação científica júnior, chamada PIC. Então é uma boa forma de incentivar o aluno da escola pública a continuar estudando nessas áreas. Só para vocês saberem um pouquinho de como a UBMEP, como se aplica a UBMEP aqui, em que contexto ela é aplicada. Ela é aplicada a alunos que vão do sexto ao nono ano e também alunos do ensino médio. Então, nesse caso aí, ela é dividida em 3 níveis. O nível 1 são os alunos do sexto e sétimo ano, o nível 2 do oitavo e do nono ano, e o nível 3 são alunos do ensino médio. Então, ela faz três tipos de avaliação, digamos assim, de prova. E nesse trabalho, o nosso objetivo é investigar a performance dos alunos que participaram da UBMEP. E o que a gente quer fazer é verificar se existe associação entre a nota ou o desempenho dos alunos na Olimpíada e características dos alunos e características da escola. A gente quer saber se essas características, de certa forma, têm associação com o desempenho dos alunos. A gente vai falar do desempenho em um contexto particular que eu vou esclarecer um pouco melhor uns slidezinhos para frente. João, Oi. Kelly, posso fazer pergunta? Pode, claro. Tá, os dados que vocês aplicam são a primeira ou a segunda fase da prova? Segunda fase. Segunda fase? Ah, tá bom. Segunda fase. A gente tem dados da primeira e da segunda, mas a gente tentou modelar a segunda. Mas a gente usou os dados da primeira. Eu vou... Daqui a pouco vai ficar mais claro. Então, tá, desculpa. Mas pode perguntar, não tem problema. Valeu. Quem quiser perguntar, pode perguntar, tá, gente? Não importa de que me interrompam, não. Então, a gente quer fazer isso. Eu vou falar do conjunto de dados um pouquinho mais para frente. Para vocês saberem um pouco agora como a UBMEP é organizada. É o que a Kelly acabou de perguntar agora. Tem a primeira fase e a segunda fase. E essas fases são aplicadas aos 3 níveis educacionais. A primeira fase, ela tem questões de múltipla escolha, são 20 questões de múltipla escolha, e essas provas são aplicadas e corrigidas localmente, ou seja, os próprios professores da escola corrigem essas provas. E aí o que acontece é que 5% dos melhores notas, 5% dos alunos com as melhores notas em cada escola, eles passam para a segunda fase da UBMEP. E aí a segunda fase da UBMEP é um pouco diferente. A segunda fase ela é composta de questões discursivas, no caso são 6 questões, e cada questão vale 20 pontos. Então, a prova toda na segunda fase pode chegar a 120 pontos, se o aluno acertou tudo.
E aí a segunda fase, a correção é feita por comitês, que são organizados pelo comitê organizador do OBMEP. Então, os professores geralmente se reúnem em algum local e corrigem essas provas todo mundo junto, num comitê. O nosso conjunto de dados em particular, a gente tem dados de outros anos também, mas a gente focou nos dados de 2013. Como eu falei para vocês, a gente começou a trabalhar com esses dados em 2015, 2014, eu não lembro. Então, a gente pegou os dados mais recentes que a gente tinha acesso na época, que eram os dados de 2013. E só em 2013, mais de 47 mil escolas participaram do OBMEP, ou seja, o OBMEP tem uma abrangência bem grande. Dessas 47 mil, essas 47 mil escolas que participaram em 2013 englobam aproximadamente 19 milhões de estudantes. Então, é gente pra caramba. E aí, a maioria desses estudantes, cerca de 15%, são estudantes do estado de Minas. Então, o estado de Minas tem uma contribuição muito grande para alunos participantes do OBMEP. Além disso, o estado de Minas tem, historicamente, as maiores notas em comparação com os demais estados. Se você for no site do OBMEP, eu não sei se ainda tem, mas tinha lá informação sobre o desempenho por estado. E todos os anos de 2013 para baixo, Minas Gerais é o que tem o melhor desempenho. Então, a gente achou interessante, dado que o conjunto de dados que a gente tem é muito grande, a gente tentar focar no estado de Minas, que é o estado com melhor desempenho. E nesse ano, no estado de Minas, participaram cerca de 50 mil alunos de 3.600 escolas, mais ou menos. Minas Gerais também é o estado com mais número de municípios. Então, só em Minas, acho que participaram 840 municípios. Essa amostra de dados é muito grande, então o que a gente fez, que foi uma das tarefas do Igor na iniciação científica dele, foi colher uma amostra representativa desse banco de dados. A gente achou esse banco de dados muito grande e ia ser difícil da gente trabalhar. Então, a gente pegou uma amostra estratificada dessa população, que a gente considerou como população esse banco de dados. Então, a gente pegou uma amostra estratificada e também a gente decidiu focar em alunos, na nota do aluno na segunda fase do exame e também alunos do ensino médio ou do terceiro nível educacional. Então, a gente resumiu bem o nosso foco aqui. A gente pegou alunos de Minas em 2013, que são alunos do terceiro nível, ou seja, alunos que são do ensino médio, e pegamos a nota da segunda fase do OBMEP, ou seja, das provas discursivas. Aqui tem o histograma das notas. O que a gente fez por conveniência foi o seguinte, como eu falei com vocês, a segunda fase do OBMEP ela é composta de 6 questões, cada questão vale 20 pontos, então a nota do aluno do OBMEP pode variar no intervalo de 0 a 120. A gente transformou essas notas para variarem no intervalo de 0 a 1, para ficar mais fácil da gente tratar essa variável. A gente simplesmente pegou a nota e dividiu por 120. E aí o que a gente pode ver aqui embaixo é o histograma das notas dos alunos da OBMEP para a nossa amostra. Então a gente pode ver aqui que a maioria das notas ela acaba ficando um pouco nessa região mais baixa, apesar de que Minas Gerais é o estado com as melhores notas. Então dificilmente um aluno tira uma nota super, super boa. Aproximadamente metade dos alunos tiveram nota menor do que 0,2, o que equivale a 24 na escala original das notas. Então é uma porcentagem bastante grande de gente que tira nota mais para baixo mesmo. E dessas notas, a gente tem 3%, das notas totais, a gente tem 3% de notas que são zero. Então, a gente tem um númerozinho razoável de zeros aí. Não é pequeno, mas existe um zero, exatamente zero, no nosso conjunto de dados. E para esse conjunto de dados em particular, nenhum aluno tirou uma nota máxima, igual a 120. Então, para não complicar a nossa modelagem, conforme vocês vão ver daqui a pouco, a gente considerou que as notas variam no intervalo fechado de 0 a 1. Então, qual foi a ideia do nosso modelo? A gente vai considerar aqui a nossa variável resposta como sendo YJ do SI. YJ do SI vai corresponder à nota transformada, ou seja, a nota que pertence ao intervalo 0 a 1, de um aluno J que está numa escola SI. Então, as minhas notas ou as minhas variáveis elas estão indexadas pelo aluno J que pertence a uma escola SI.
A gente vai assumir que o número de escolas é uma variável n aqui, que eu conheço, e mizinho é o número de alunos em cada escola. A gente decidiu tratar as notas zero, usando um modelo de mistura aqui. Então, o que a gente fez? A gente criou essa variável auxiliar, que a gente chamou de TJSI, e essa variável auxiliar, que a gente vai dizer que tem uma distribuição de Bernoulli, ela vai ser igual a 1 se a nota do aluno J da escola SI for diferente de 0. E ela vai ser 0 se a nota do aluno for 0. Então, ela indica se a nota foi 0 ou não foi 0. E a gente assumiu que uma nota 0, uma nota diferente de 0 ocorre com uma probabilidade fixa π. Então, π é a probabilidade do Jésimo aluno na escola SI tirar uma nota maior que 0. Então, a gente tem a seguinte estrutura no nosso modelo. Se a variável indicadora de nota 0 for igual a 0, a nota do aluno é 0 com certeza. Então, a probabilidade da nota do aluno ser 0, dado que a variável fala que é 0, é 1. Não sei se vocês estão entendendo. Por enquanto, pode me interromper se não estiver entendendo, hein, gente? Por outro lado, se a nota do aluno for não 0, ou seja, se a variável indicadora aqui for 1, a gente vai assumir que a nota do aluno ela vem de uma distribuição beta, com um parâmetro de média MJSI, ou seja, uma média que varia por aluno e por escola, e um parâmetro aqui que a gente pode interpretar como um parâmetro de precisão φ, que varia por escola. A distribuição beta ela modela valores no intervalo 0,1 aberto. Então, a gente precisou de criar essa variável auxiliar, se a gente quisesse tratar os valores que são exatamente iguais a 0. E essa estrutura de modelo que mistura um modelo para modelar os zeros e um modelo para modelar os não zeros, caracterizam o que a gente chama de hurdle model. Não sei traduzir, mas eu já vi uma tradução chamada modelos de barreira, mas eu não sei se é muito comum. Então, a gente pode chamar mesmo de hurdle model. Ele é um pouco diferente. Oi? É parecido com aqueles modelos inflacionados de zero ou é outro raciocínio? É um raciocínio parecido, Carlos. Os modelos inflacionados de zeros, eles são modelos que inflacionam a probabilidade de zero. Pensa, por exemplo, no modelo Poisson. O modelo Poisson admite um valor zero. Mas se você tem muito zero nos seus dados, você infla, né, essa probabilidade. Esses aqui, eles não... Eu estou modelando uma parte exclusivamente para o zero e uma parte exclusivamente para os não zero. Entendi. Basicamente, a diferença é que a outra parte é contínua, né? E aí não tem probabilidade positiva de ser zero. Então, meio que não está inflacionando, é isso que você... Isso. Como a gente tem valores que são exatamente zero, a gente queria saber a probabilidade de obter um valor zero. Saquei. A distribuição beta não pega esse zero exatamente zero, né? Então, a gente misturou essa beta com essa Bernoulli. Beleza, obrigado. Nada. E aí, essa parametrização da beta é uma parametrização que vocês podem ver nesse artigo da Silvia Ferrari e do Cribari de 2004, uma parametrização da beta pela média e por esse parâmetro de escala. Se você conhece com esses dois parâmetros, você consegue construir a média, que é o próprio μ, e a variância, que é a função de μ e função de φ. Vocês podem ver aqui embaixo. Bom, isso facilita a nossa vida porque a gente pode agora tentar modelar a média. E aqui vem a parte que a gente chama de multinível do nosso modelo, ou a parte hierárquica do nosso modelo. Se a gente assumir que as notas do aluno ela não é zero, então elas vieram da distribuição beta. Essa distribuição beta tem uma média que varia por aluno e varia por escola. A gente chamou de MJ do SI. Como essa média ela é um valor que varia no intervalo 0, 1, a gente vai modelar o logito da média como esse modelo de regressão aqui que eu vou tentar explicar os pedacinhos. Se não entenderem, podem me perguntar. Então, o logito da média ele vai ser esse beta 0, que é uma parcela aqui que depende somente
da escola. Então, o beta 0 de SI. A gente soma a esse beta 0 de SI esse efeito X-beta. Esse efeito X-beta ele é correspondente às características do aluno. Deixa eu botar meu pause aqui. Então, esse X aqui é um vetor com características do aluno J na escola SI. E o beta é o vetor de coeficientes de regressão associados a essas covariáveis, que são covariáveis com características dos alunos. Esse beta SI aqui vai entrar no segundo nível aqui da hierarquia do nosso modelo. Esse beta SI, ele varia somente por escola. Então, dentro desse beta SI, eu vou tentar capturar características da escola. Então, o beta SI, ele vai ser o produto de um outro vetor aqui, W, que são vetor de características da escola. E alfa, então, vão ser os coeficientes de regressão associados às características da escola. Características da escola que a gente vai ver depois que podem ser, por exemplo, a escola tem laboratório de ciências, ou a escola ela é federal, ela é estadual. E características do aluno poderiam ser o gênero do aluno, que série que o aluno está, coisas desse tipo. Como a gente tem... Oi? Vocês pensaram em colocar o efeito da covariável do aluno diferindo por escola que o aluno pertence? A gente chegou a fazer isso, acho que lá no começo de analisar esses dados, mas a gente viu que era muito mais complicado e não valia muito a pena, não fazia muita diferença. Uhum. Eu vou mostrar os modelos aqui esses modelos são os que entraram no artigo, no corpo principal, pelo menos. Mas a gente rodou, foi muito modelo, a gente rodou modelo demais. A gente botou e tirou efeito, deixou efeito variando, efeito fixo. No fim das contas, a gente acabou chegando que esse modelo aqui era o melhorzinho. Beleza. Uhum. A gente pensou na mesma estrutura o parâmetro de escala aqui, como eu falei com vocês, ele varia somente por escola. Então, a gente colocou as mesmas covariáveis que explicam o beta 0, que entra na média, para explicar aqui o log do parâmetro de escala. Então, o delta, que nesse caso, são os coeficientes de regressão, que correspondem às características da escola, mais no parâmetro de precisão aqui, no parâmetro φ. Por fim, a gente colocou nessa segunda linha aí, no beta 0, que varia por escola, um efeito aleatório, que varia por escola, que a gente chama de ômega de SI. Então, esse efeito vai ter o papel de capturar o que não é capturado pelas covariáveis associadas à escola. Então, a gente espera, com esse efeito, capturar efeitos da escola que não são explicados pelas covariáveis. E, por fim, a gente colocou lá em cima também, na primeira linha da equação, um efeito aleatório por aluno. Esse efeito aleatório por aluno tem um papel parecido com o efeito aleatório por escola. A ideia é que ele capture tudo que os efeitos da escola e os efeitos do aluno não conseguiram capturar, e também que a variabilidade da beta não consegue explicar. Porque, notem, isso aqui é só a média da beta. Então, se a gente ignora esse efeito epsilon aqui, toda a variabilidade da nota do aluno, dado as covariáveis, dados os efeitos fixos, depende somente da variabilidade da própria beta. Ao incluir esse efeito epsilon aqui, a gente está meio que aumentando a variabilidade da distribuição beta. Na verdade, a gente está somando um efeito para capturar uma variabilidade extra na distribuição beta. Então, para esse termo aqui, para esse efeito aleatório ao nível do aluno, a gente assumiu que eles eram todos independentes com uma variância fixa. O que a gente começou a mexer mais foi nos efeitos aleatórios por escola, que eu vou falar um pouquinho no próximo slide. Então, a gente pensou em algumas estruturas diferentes para o efeito da escola. Então, vamos chamar aqui de ômega o vetor de efeitos que variam por escola. Só beber uma aguinha. Então, numa primeira abordagem, a gente assumiu que esse vetor, os elementos desse vetor eram todos independentes. Então, a gente assumiu uma distribuição normal com média zero e uma matriz de covariâncias aqui diagonal tal 2. Quando a gente considera esse efeito, a gente considera que alunos de escola diferentes, eles não têm
eles não são as notas de alunos em escolas diferentes não são correlacionadas. Mas alunos que pertencem a uma mesma escola possuem algum tipo de correlação entre suas notas. A gente pode ver isso aqui de maneira simplificada, se a gente pegar a correlação entre o logite da média de um aluno J numa escola SI com o logite da média de outro aluno em outra escola. Se os alunos pertencem à mesma escola, deixa eu ver um slide. Se os alunos pertencem à mesma escola, eles dividem o mesmo efeito aleatório de escola. E se eles dividem o mesmo efeito aleatório de escola, isso induz uma correlação entre esses alunos dessa mesma escola. Mas se os alunos forem de escolas diferentes, ao assumir essa distribuição para o ômega, a gente está assumindo que a correlação é zero. Então, esse é um modelo um pouco mais simples. Um outro modelo que a gente pensou foi um modelo em que a gente assume que os elementos do vetor ômega eles são espacialmente estruturados. Bom, as escolas elas pertencem a pontos no estado de Minas Gerais, então elas são espacialmente referenciadas, elas têm uma localização. E no contexto de estatística espacial, quando a gente tem variáveis que são observadas em localizações em uma determinada região, faz sentido a gente pensar que elas podem ter algum tipo de associação ou algum tipo de correlação no espaço. E faz sentido também a gente pensar que essa associação espacial ela pode ser maior se as observações, as localizações dessas observações são próximas uma da outra e elas podem ser menores. E essa correlação pode ser menor se a localização das nossas observações forem mais distantes. Partindo desse raciocínio aqui para as escolas, a gente está propondo aqui nesse caso que a distribuição para os efeitos aleatórios tem essa estrutura espacial, exponencial. Então, se a gente pegar uma escola SI e pegar uma escola SK, a gente está dizendo que a correlação entre elas, a correlação entre os efeitos aleatórios dessas escolas, ela decresce conforme a distância entre essas escolas aumenta. Então, o que acontece quando a gente coloca essa estrutura? Ao considerar essa estrutura de dependência no espaço para os elementos do vetor ômega, a gente está assumindo que alunos em escolas diferentes podem ter associação ou as notas desses alunos podem estar correlacionadas de alguma forma, mas que essa correlação ela decresce conforme as escolas vão ficando mais distantes. A gente achou razoável pensar assim, porque a gente, no contexto da aplicação agora, porque a gente sabe que os professores que trabalham em uma escola, principalmente escola pública, ele acaba tendo que dar aula em outras escolas também. E no contexto de Olimpíada, na UBMERP em particular, a gente sabe que o professor geralmente é um grande motivador, ou ele pode ser um grande motivador para o aluno fazer uma prova dessas. Ele pode... Imagina, o professor de matemática numa escola fala da UBMEP, ele às vezes quer incentivar os alunos a fazerem a prova. Então, os alunos se motivam com isso. Então, se esse mesmo professor acabar dando aulas em escolas próximas, pode ser que ele carregue esse efeito que a gente pode traduzir como um efeito espacial para o nosso modelo. A gente pensou nisso, mas os dados vão dizer depois para a gente se isso faz sentido ou não, talvez. Bom, vamos lá então. Aí vem a parte digamos, que é a contribuição talvez maior desse trabalho. Quando a gente pensa em modelos de regressão, e modelos de regressão para variáveis que são espacialmente referenciadas, ou seja, que são selecionadas no espaço, que pertence a uma localização no espaço, a gente geralmente inclui algum efeito aleatório espacial para essas variáveis, porque a gente quer lidar com a correlação, ou a gente quer explicar a correlação espacial entre as observações que foram feitas nessa região. Mas o que acontece, geralmente, em modelos de regressão desse tipo, é que a própria covariável que está entrando no modelo, ela pode também ter algum tipo de estrutura no espaço.
E se for o caso, quando a gente misturar os dois efeitos, o efeito da covariável, que tem estrutura no espaço, e o efeito espacial, que por si só já é um efeito espacial, então isso pode gerar algum tipo de confundimento. Ou seja, quando efeitos fixos e os efeitos aleatórios, eles são colineares, ou seja, eles estão dando informação parecida, no caso, a gente pode chamar isso de um confundimento. E no caso, a gente chama aqui de confundimento espacial. Então, é como se... a gente pode fazer uma analogia com a multicolinearidade lá do modelo de regressão. Imagina que você coloca duas covariáveis no seu modelo de regressão e elas explicam mais ou menos a mesma coisa. Então, você tem esse confundimento. Você não sabe quem vai contribuir com o quê para explicar a variabilidade da sua variável resposta. A ideia aqui é um pouco análoga. A diferença é que o confundimento se dá entre as covariáveis e o efeito que eu coloco para explicar a correlação espacial. Uma das primeiras pessoas a observar esse fenômeno foi o Clayton e alguns outros autores, e eles viram que ao colocar o efeito espacial no modelo de regressão deles, isso afetava a estimativa dos efeitos fixos, ou as estimativas dos efeitos das covariáveis. Isso foi observado por vários outros autores. Ao incluir o efeito espacial, o efeito aleatório espacial no modelo, isso pode afetar grandemente as estimativas dos efeitos fixos. Então, os efeitos fixos podem ser de um jeito, você incluiu o efeito espacial para explicar o espaço, e misturou tudo, confundiu tudo, as estimativas podem ficar bem, bem diferentes. Então, vários autores estudaram isso, e aí vou fazer aqui uma citação dos artigos recentes que eu trabalhei com Hindenburg. Esse primeiro aqui que saiu agora é esse que eu estou falando com vocês, mas também tem um artigo aqui que acabou de sair também, que trata do confundimento espacial em modelos multiníveis. Ou seja, esses dois artigos eles contribuem para falar desse confundimento espacial em modelos hierárquicos ou multiníveis, como é o caso dessa aplicação aqui. Uma das abordagens mais comuns para lidar com o problema do confundimento espacial, ou seja, para lidar com esse problema de colinearidade entre efeito fixo e efeito aleatório espacial, é o que a gente chama de regressão espacial restrita, ou RSR, na sigla em inglês. E o que esse modelo de regressão restrita faz? Ele impõe que os efeitos aleatórios espaciais eles sejam ortogonais aos efeitos fixos. Ou seja, como se eu dissesse assim, se toda a variabilidade do efeito fixo está indo em uma direção, eu forço o efeito espacial a ir na direção ortogonal para ele não se confundir com a covariável, com o efeito fixo. Então, esse modelo se chama restrito justamente porque ele restringe os efeitos espaciais ou os efeitos aleatórios espaciais a estarem do complemento ortogonal do espaço que é gerado pelas covariáveis. Então, ele vai na direção ortogonal mesmo. Então, uma restrição pode ser talvez um pouco forte, mas é uma solução bastante utilizada nesse tipo de problema. Então, para falar do modelo de regressão restrita no nosso modelo, eu vou reescrever o nosso modelo na forma matricial. Então, aqui no caso, eu empilhei todo mundo. Ó. Peguei a média do aluno J na escola SI e empilhei todo mundo. Colocando, por exemplo, a primeira escola, a segunda escola, todos os alunos da terceira escola, até todos os alunos da última escola. Então, esse logit de Mi aqui está correspondendo para mim a um vetor de logit de média. Eu também empilhei mas eu coloquei as fatiazinhas dos vetores de covariáveis no nível do aluno nessa matriz X aqui. Então, essa matriz X tem dimensão N, que é o número de alunos, por P, que é o número de covariáveis na escala do aluno. A matriz W aqui é a matriz de desenho correspondente às características da escola. Como eu tenho menos escolas do que eu tenho de alunos, obviamente, então eu precisei criar essa matriz A aqui. A gente criou essa matriz A, que é uma matriz que aponta para entrar na média do aluno J o efeito da escola a que ele pertence. Então, se eu
essa matriz A, ela tem uma linha cheia de zeros, cada linha dela é cheia de zeros, e ela tem um valor 1 na posição que corresponde à escola do aluno a que eu me refiro, do aluno J. Então, ela é uma matriz de zeros e uns que aponta o efeito da covariável da escola para o aluno. Então, essa matriz A, ela também está apontando aqui para o aluno o efeito aleatório da escola a que ele pertence. E, por fim, eu tenho aqui o vetor de efeitos aleatórios por aluno, que, como eu falei para vocês antes, ele é considerado todo mundo independente. A regressão espacial restrita, ela, pelo que a gente sabe, ela nunca tinha sido tratada em modelos multiníveis. Então, o que a gente fez foi propor algumas estruturas de regressão restrita para modelos multiníveis. Para tentar entender isso, a primeira coisa que a gente fez foi concatenar a matriz de desenho dos efeitos dos alunos e a matriz de desenho aqui, com sua matriz que aponta os valores dos efeitos das escolas. A gente também imperiu aqui os coeficientes associados ao aluno e os coeficientes associados à escola. Com isso, a gente consegue construir um modelo de regressão sem colocar duas linhas na equação, ou seja, o modelo hierárquico pode virar, a gente pode reescrever ele como um modelo, como se fosse um modelo de regressão sem ser hierárquico. E aí o que a gente fez foi o seguinte: como é que a gente restringe o efeito aleatório a ser ortogonal aos efeitos fixos? A gente multiplica o efeito aleatório, que para a gente aqui é o A ômega, por essa matriz IN-H, que é uma matriz de projeção. Ou seja, essa matriz IN-H, ela está projetando o vetor AW não, ela está projetando o vetor A ômega no complemento ortogonal do espaço dos efeitos fixos, do espaço gerado pelas colunas de B. Então, essa é a restrição que eu estou impondo. Então, a gente pensou nessa restrição de duas maneiras. A primeira é uma restrição somente nos efeitos aleatórios da escola, e a segunda é uma restrição na soma dos efeitos aleatórios da escola e do aluno. Partindo dessa estrutura geral, a matriz H é essa matriz aqui, que é a matriz de projeção. Então, o IN-H projeta no espaço complementar, né, no complemento ortogonal. Então, a gente ajustou uma série de modelos, pelo menos esses aqui são os que entraram no corpo principal do artigo. E a gente quer comparar esses modelos. Eu vou tentar dar uma ideia mais ou menos do que cada um é. Não precisam ficar presos às equações, não, mas pelo menos a ideia. O primeiro modelo é um modelo só para a gente poder comparar. É um modelo que tem covariável no nível de escola, tem covariável no nível de aluno, mas ele não tem nenhum efeito aleatório, nem de escola nem de aluno. A gente chamou de M0. O modelo M1 é um modelo que só tem efeito aleatório de aluno. Então, ele tem as covariáveis da escola, mas ele não tem efeito aleatório da escola. No modelo M2, a gente incluiu o efeito aleatório da escola. E os modelos M3A, esses que têm parênteses, e M3B são as versões restritas do modelo M2. Então, resumindo, modelo sem efeito de escola, modelo com efeito de escola e as versões restritas desse último modelo. E aí um detalhe que eu botei até em azul é o seguinte: a gente está assumindo para esses modelinhos que os elementos de ômega não têm uma estrutura espacial ou de dependência espacial. A gente testou essas mesmas versões de modelo, ou seja, o modelo com efeito aleatório de escola e suas versões restritas, considerando que o ômega tem uma estrutura de dependência espacial. Então, ao todo, a gente testou esses 7 modelos aí, nessa parte do trabalho. Bom, acho que vocês já devem ter suposto isso, mas a gente vai fazer toda a inferência feita sob enfoque bayesiano. Então, a gente consegue escrever a função de verossimilhança considerando os valores de y observados e os valores de t observados. A função de verossimilhança vai ter essa carinha aqui, ó. Parece meio complicadinha, mas nem é tanto. Quando a gente tem essa variável indicadora, deixa eu ver se eu acho ela. Já até me perdi já.
a gente tem essa variável indicadora que eu estou circulando aqui, que é a variável indicadora de que a nota não foi zero. Então, quando a nota não foi zero, a contribuição para a verossimilhança é a que vem da distribuição beta. Quando a nota foi zero, ou seja, 1 menos a indicadora aqui, a contribuição que entra na verossimilhança é 1 menos π, ou seja, a probabilidade de ser zero. E aí, no caso, essa aqui é a distribuição posteriori, né? Eu falei verossimilhança. Essa aqui é a distribuição posteriori, então eu multiplico aqui pelos parâmetros, pela distribuição a priori, e eu estou assumindo independência a priori para vários parâmetros aqui. Em particular, para os coeficientes de regressão, a gente assumiu distribuições a priori que são normais, com média zero e variância bem grande. A gente assumiu distribuições Raft-Cauchy para os parâmetros tau e sigma2, que a gente chama de desvio padrão. Não sei se vocês lembram, mas sigma é o desvio padrão do efeito aleatório na escala do aluno e tau é a estimativa do desvio padrão do efeito aleatório na escala da escola, ou no nível da escola. O nosso π, que é um escalar, a gente assumiu uma distribuição uniforme. E para esse parâmetro aqui, que é o parâmetro da estrutura que é o parâmetro da função de correlação no espaço, quando o ômega é espacialmente estruturado, a gente assumiu a priori gama inversa. Bom, a gente usou MCMC para obter amostras da distribuição a posteriori, uma vez que essa distribuição a posteriori que eu mostrei para vocês, a gente não conhece, ou ela não tem forma analítica fechada. Então, falando um pouquinho aqui do aplicação em si. Essas aqui são as covariáveis no nível do aluno. As covariáveis no nível do aluno. Para as covariáveis no nível do aluno, a gente considerou essas 4. A primeira é uma variável que é 1 se o aluno é do gênero masculino. Não coloquei aqui, mas ela é 0 se o aluno não é do gênero masculino. A variável x2, ela é 1 se o aluno é do segundo ano. 0 caso contrário. x3, ela é 1 se o aluno é do terceiro ano. 0 caso contrário. E x4 é a nota padronizada do aluno na primeira fase. A primeira fase é aquela fase de múltipla escolha. Características ou covariáveis no nível da escola. A gente considerou, então, o intercepto, então, o primeiro termo aqui é 1. E as covariáveis no nível da escola estão W1, se a escola tem laboratório de ciências, então ela é igual a 1 se a escola tem laboratório de ciências, 0 caso contrário. A gente considerou como covariável o número de alunos da escola que participaram da segunda fase, o IDH do município ao qual a escola pertence, e outras duas variáveis dummy aqui, que uma que dizem respeito à administração da escola. Então, a gente considerou essa variável W4 igual a 1 se a escola é estadual, 0 caso contrário, W5 igual a 1 se a escola é municipal, 0 caso contrário. Então, nesse caso, a gente tem 3 administrações, a gente não considerou as escolas privadas. Então, a escola tem administração ou federal, ou municipal, ou estadual. Então, se ela não é estadual nem municipal, ela é federal. Então, federal, para mim, aqui é o efeito de base. E aqui começam a vir algumas estimativas. A gente ajustou todos os modelos, vou tentar explicar para vocês mais ou menos o que a gente vê aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas tem uma bolinha preta aqui em cada gráfico, um monte de bolinha preta. Essas bolinhas são a média posteriori das amostras dos efeitos fixos, das amostras a posteriori. E esses segmentos verticais aqui, essas linhas, elas são um intervalo de 95% de credibilidade. E o que a gente pode observar aqui é que parece que tem um leve efeito positivo do gênero ser masculino. Ou seja, para esse conjunto de dados, há uma associação do gênero, associação positiva do gênero masculino com a nota. Há também uma associação positiva do aluno estar no segundo ano e do aluno estar no terceiro ano. O que já era esperado, porque uma vez que os alunos estão numa série mais avançada, a gente espera que ele tenha um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de maturidade. E também a nota na primeira fase parece ter um efeito positivo.
Mas o que a gente pode observar aqui, principalmente nesse contexto do efeito da nota na primeira fase, são essas diferenças entre as estimativas dos efeitos para cada tipo de modelo. Eu não sei se vocês lembram, mas o modelo M1 é o modelo em que eu incluo o efeito fixo, é o modelo em que eu incluo o efeito aleatório por aluno, mas eu não incluo o efeito aleatório por escola. Então, o modelo M1, ele tem efeito fixo por escola, ele tem covariável relacionada à escola, mas ele não tem efeito aleatório por escola. No modelo M2, a gente colocou efeito aleatório por escola. E olha como é que ficou diferente o M2, do M2 para o M1, a estimativa desse efeito. E aí, esse modelo M3A e M3B são as versões restritas do modelo M2, ou seja, as versões em que a gente força o efeito aleatório a ser ortogonal aos efeitos fixos. E parece que o que acontece aqui é que esses modelos que impõem essa restrição conseguem recuperar a estimativa que eu tinha do efeito fixo antes de incluir o efeito aleatório. O que a gente pode pensar aqui é que esses modelos estão, de alguma forma, tentando confundir um possível confundimento que pode ter acontecido aqui no modelo M2. A mesma ideia segue para os modelos M4, M5A e M5B, que são só outra forma de... Esse M5A e M5B são outra forma de incluir a restrição. Essas diferenças... Desculpa interromper, o M4 é o que mesmo? O M4... Deixa eu voltar aqui. O M4 é o modelo que tem o efeito aleatório por escola, mas é o modelo espacialmente estruturado. Ah, tá. Beleza, tá. Então, M4, M5, M5A e M5B são espacialmente estruturados. O que a gente observa é que não há muita diferença quando a gente considera, pelo menos na estimativa dos efeitos fixos, quando a gente considera efeitos aleatórios por escola espacialmente estruturados. Cara, eu já falei quanto tempo? Tô muito atrasado? Tô falando muito? Não. Tem 50 minutos, 45 minutos que você está falando. Tá bom. Tá bom, tá. Só para eu não passar muito do Para tempo. passar um pouquinho, não tem problema não. Tá bem legal. Valeu, obrigado. Então, as diferenças maiores com respeito à inclusão, com respeito às estimativas dos efeitos fixos, quando a gente inclui os efeitos aleatórios por escola, eles são mais, digamos, mais notáveis, não sei, eles são mais evidentes quando a gente tenta estimar os efeitos das covariáveis da escola, os efeitos fixos da escola. Então, de novo, quando a gente olha para o modelo M1, vamos pegar aqui, por exemplo, o Laboratório de Ciências, que é esse segundo quadrinho aqui, esse segundo painel. O modelo M1 é um modelo que tem efeito fixo de escola, mas não tem efeito aleatório de escola. Ao incluir o efeito aleatório de escola, sem nenhuma restrição, olha o que aconteceu com a estimativa desse efeito. Antes, o que era significativo passou, inclusive, a ser não significativo. Ao ajustar as versões restritas desse modelo, ou seja, em que a gente impõe essa restrição de ortogonalidade, de certa forma a gente consegue recuperar essas estimativas, as mesmas que a gente tinha no modelo sem efeito aleatório por escola. Isso é um comportamento que se repete, de certa forma, para todas as comparações que a gente faz com o modelo sem restrição e para o modelo com restrição. Os modelos com restrição conseguem, de certa forma, recuperar o efeito fixo quando não tinha efeito aleatório por escola. E com respeito aos efeitos mesmo aqui das covariáveis, o que a gente pode ver é que tanto o número de estudantes quanto o IDH parecem ter efeitos positivos na performance do aluno, na performance média, né? Ou mais especificamente no logito da média. Então, parece que quanto maior o IDH, maior a nota do aluno, quanto mais estudantes da escola participam da segunda fase, maiores as notas dos alunos.
Por outro lado, a escola ser estadual ou a escola ser municipal parece ter um efeito negativo. Então, o aluno ser, comparado com o aluno ser da escola federal, o aluno ser da escola estadual ou o aluno ser da escola municipal parece ter um efeito negativo. Aqui eu tenho os efeitos das mesmas covariáveis no nível da escola, só que no parâmetro de precisão. E o que a gente pode perceber aqui é que a maioria dessas covariáveis ela não tem efeito na precisão. São bastante parecidos, mesmo quando a gente inclui ou tira efeito aleatório. E a maior diferença está do modelo M0 para o resto dos modelos, o que também faz um certo sentido, porque o modelo M0 é um modelo que não tem nenhuma espécie de efeito aleatório. Então, toda a variabilidade nas notas, fora a variabilidade que é explicada pelas covariáveis, toda a variabilidade aleatória das notas é explicada pela distribuição beta. Então, quando a gente coloca o efeito aleatório epsilon por aluno, a gente está colocando uma nova fonte de variabilidade. Então, quando não tem esse epsilon, o parâmetro de escala, o parâmetro de precisão phi, ele fica responsável por, de certa forma, se adequar para explicar a variabilidade das notas. E quando o epsilon entra, ele se adequa para explicar a parte dele. Então, eles meio que dividem o serviço aqui. Por fim, a gente tem as estimativas dos efeitos fixos dos hiperparâmetros. Então, nessa primeira aqui, eu tenho a estimativa do π. Ela praticamente não muda de modelo para modelo. Ela é bem alta, a probabilidade do aluno tirar uma nota que não é zero. E aí vale a pena a gente observar esse segundo e esse terceiro painelzinho aqui. Esse primeiro painel diz respeito à variância do efeito aleatório dos alunos. E o terceiro painel diz respeito à variância dos efeitos aleatórios da escola. Se vocês forem notar aqui no eixo Y, vocês vão ver que a maior fonte de variabilidade aleatória aqui, ela vem do efeito aleatório do aluno. Ou seja, a maior variabilidade aluno a aluno do que escola a escola para explicar a nota do aluno aqui. Entre todos esses modelos que a gente ajustou, só para a gente ter um guia, a gente usou alguns critérios de comparação. A gente usou o DIC e o WIC, e ambos apontaram que o melhor modelo, segundo esse critério, é o modelo restrito. Como é o celular falando sozinho? É um modelo restrito que assume que os efeitos aleatórios por escola são independentes. Olhando só para esse modelo, então, eu mostro para vocês esses dois gráficos que eu tenho aqui. Ó. Esse primeiro gráfico, esse painel de cima, ele está mostrando o efeito aleatório estimado por escola. E aí eu separei aqui, vocês estão vendo ele preto, cinza e cinza clarinho. Esses efeitos pretos, eles são os efeitos aleatórios das escolas federais, com os respectivos intervalos de credibilidade aqui de 95%. Os do meio são os efeitos aleatórios das escolas estaduais e os terceiros são das escolas municipais. O que a gente pode ver aqui é o seguinte, nota que tem alguns efeitos que eles estão acima ou abaixo de zero. Isso dá a ideia para a gente de que a inclusão do efeito aleatório, de certa forma, foi importante no nosso modelo, porque apesar da gente ter covariáveis no nível de escola, algumas escolas parecem ter comportamento bastante particulares, então o efeito aleatório por escola está capturando esse comportamento particular de cada escola. A gente pode ver que vários deles foram significativos. Se a gente olhar aqui para baixo eu estou olhando para o efeito beta zero da escola, ou seja, é o efeito aleatório mais o efeito das covariáveis. E aqui fica visível como as escolas federais elas costumam, de forma geral, ter um desempenho bem melhor quando eu comparo com alunos de escola estadual e alunos de escola municipal. Entretanto, notem que algumas escolas federais os alunos parecem um desempenho melhor do que outras. Inclusive, se você olhar algumas escolas estaduais aqui, vocês vão ver que elas têm um efeito bastante alto, que pode se comparar, inclusive, a alguns efeitos de escola federal.
Então, apesar da gente ter covariáveis para explicar as escolas, inclusive a dependência administrativa dessas escolas, algumas escolas têm características bastante próprias. Então, elas podem ter um desempenho bem bom, um desempenho bem ruim, fugindo do aspecto geral ali dos desempenhos. Então, a discussão que a gente gera ou a conclusão que a gente gera desse trabalho é que a gente propôs esse modelo beta, multinível, para investigar a performance dos alunos da UBMEP, em particular os alunos de Minas, em 2013. Esse modelo ele tem efeitos fixos, efeitos aleatórios, a nível de escola e a nível de aluno. E uma novidade aqui também é colocar esse efeito aleatório por aluno na distribuição beta. Ele tem o papel de capturar a variação fora da distribuição beta, a variabilidade extra com respeito à distribuição beta, mas ele também ajuda a gente a entender ou a ver que os alunos dentro de uma escola conseguem se destacar. Por exemplo, aqui a gente selecionou algumas escolas e aqui são os efeitos aleatórios desses alunos dentro dessas escolas. E se vocês podem ver aqui, vários desses efeitos são significativos, sejam negativamente ou sejam positivamente. Isso quer dizer que existe uma certa heterogeneidade entre os desempenhos dos alunos, mesmo eles estando dentro de uma mesma escola. Se você pegar, por exemplo, essa escola Federal 2, que está aqui na segunda linha, terceira coluna, tem um alunozinho aqui, ó, que teve um desempenho bastante superior aos demais alunos dessa mesma escola. Então, colocar esse efeito no modelo faz com que a gente consiga entender um pouco esses alunos que se destacam. Então, para finalizar, então, a gente testou diferentes estruturas de efeitos aleatórios, diferentes distribuições dos efeitos aleatórios da escola, e a gente viu que a inclusão dos efeitos aleatórios afetava a estimativa dos efeitos fixos, e então a gente considerou também os modelos restritos. E como conclusão aqui das variáveis, a gente viu que alunos do gênero masculino tiveram uma performance ligeiramente melhor. Talvez seja hora de pensar também no papel da mulher, incentivar o papel da mulher nessas áreas, né, nessas áreas de ciência, nessas áreas mais tecnológicas e matemáticas. E a gente viu também que existe uma associação entre DH e a escola ser federal, as notas dos alunos serem melhores. E a gente viu que essa associação ela muda de acordo com a posição que a gente assume para os efeitos aleatórios das escolas. E é isso. Muito obrigado, gente. Legal. Muito obrigada, João, pela ótima apresentação. Vou passar a palavra para o público. Alguém tem alguma pergunta para o João, galera? Vocês estão ouvindo bem o Carlos? Não estou ouvindo nada do Carlos. Nem sabia que ele estava falando. Está aqui chiando para mim. Carlos está chiando. Eu acho que era o ventilador que estava voando o microfone. Vou passar o calor aqui rapidinho para poder perguntar. Eu queria saber, assim, isso é de curiosidade mesmo, você consegue perceber o confundimento entre os dois efeitos quando olha para as cadeias do MCMC, ou o confundimento ele vem de outra natureza? Por exemplo, um problema de identificabilidade de algum parâmetro no MCMC, ou é alguma outra natureza? Não, ele não gera problema de identificabilidade, ele simplesmente estima, ele gera algum tipo de viés nas estimativas dos efeitos fixos. Então, não é problema de convergência, e sim problema de viés. Tá. Consegui te responder? Sim, é só porque eu estava tentando imaginar, então, porque eu pensava que fosse algo do tipo de identificabilidade, né? Mas na verdade não. Tem alguma outra coisa que explique assim intuitivamente? Eu acho que é mais aquela questão, né, de você ter covariáveis de repente que são correlacionadas espacialmente, né? E aí o efeito das covariáveis confunde com o efeito espacial, é isso? Essa é a ideia. É a mesma ideia, é uma ideia bastante análoga com a multicollinearidade em modelos de regressão.
porque é como como a covariável ela está espacialmente estruturada, quando você coloca o efeito aleatório por escola, quem vai explicar o que? É um confundimento. Então, é isso justamente que eu vou fazer a propaganda aqui, que a gente tratou, o Hindenburg aí sabe bastante nesse artigo aqui, que discute o efeito do confundimento em modelos multiníveis. Então, há uma discussão sobre vários tipos de problemas que o confundimento espacial pode trazer, inclusive viés nas estimativas dos efeitos fixos, coisas desse tipo. Então, dei uma olhadinha aí, fiz a propaganda. Obrigado, João. Nada. João, a gente tem uma pergunta aqui no chat da Ábia Mariane. Professor, boa tarde. Gostaria de saber onde vocês conseguiram ter acesso à nota dos alunos, porque no site da UBMEP eu só consegui encontrar a informação do nome do aluno, nome e tipo da escola e a premiação. Esses dados eles não são públicos, não. Esses dados eles são dados que a Alexandra começou um trabalho com o pessoal do INPA. Esse trabalho ele se originou de um grande projeto que tinha de investigar esses dados do OBMEP. Então, esses dados foram fornecidos pelo pessoal do INPA para a Alexandra fazer esse projeto. Né? Então, eles não são públicos. Então, realmente, eles não vão estar lá no site da UBMEP. Alguns não são públicos, né? As notas não são públicas, mas algumas das informações aqui foram conseguidas, elas foram extraídas do site do INEP. Algumas características de escola, algumas coisas desse tipo, acho que a gente consegue no site do INEP. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal, para o João? João, você Oi? consegue, desculpa perguntar de novo, mas Não, pode perguntar, fica à vontade. você consegue identificar quais são os efeitos que têm mais confundimento espacial com esses modelos? Quais são os efeitos que têm mais confundimento? Os efeitos fixos, você diz? Quais são as covariáveis? Porque eu acho que isso daí ajudaria a identificar quais são as covariáveis que têm mais. Não sei se eu consigo me expressar direito. Porque, pelo que você me falou, o que acontece é que tem alguns efeitos, algumas covariáveis que têm efeito espacial confundindo. Aí eu só queria saber se, de repente, comparando os modelos com e sem a sua abordagem, você identifica quais são essas covariáveis que tendem a estar mais correlacionadas espacialmente, possam estar causando confundimento. Porque eu imagino que algumas características estejam confundindo no espaço e outras não. Algumas mais que outras. Eu vou mostrar de novo aqui o gráfico dos efeitos da escola no aluno e na média. A gente pode observar aqui, por exemplo, o gênero, aluno está no segundo ano, no terceiro ano, quando a gente compara os modelos restritos com modelos que não são restritos, como essa diferença é menor, a gente acredita que essas variáveis aqui elas não estão muito confundidas, digamos assim, com o efeito espacial. Mas olha só a nota do aluno na primeira fase. Bem diferente do modelo 2 para o modelo 1, por exemplo. O modelo 1 é um modelo que não tem efeito aleatório no espaço, e o modelo 2 é um modelo que a gente inclui efeito aleatório no espaço e deixa solto, deixa livre. Então, olha como a estimativa desse efeito ela mudou. Isso sugere algum tipo de confundimento. Até porque, quando a gente coloca o modelo que impõe a restrição dos efeitos aleatórios, a gente obtém uma estimativa bastante parecida com o que a gente tinha quando não tinha efeito aleatório nenhum. Uhum. Então, a gente acredita que essa variável esteja mais confundida. A mesma coisa para os efeitos das escolas, que quase todas parecem estar confundidas. Se a gente tem uma covariável que é contínua, por exemplo, IDH, digamos que ela seja contínua, a gente poderia, por exemplo, estimar os efeitos aleatórios e estimar o efeito e comparar esses efeitos aleatórios no espaço com o IDH. É mais fácil de ver. Mas é um pouco mais difícil de ver o confundimento quando tem variáveis que são tipo 0 ou 1, variáveis dummy. Então, talvez a melhor maneira, não sei se o Lindenberg acha que tem uma melhor maneira que eu não lembro,
seja comparar um ajuste de um modelo restrito e um modelo não restrito, ou um modelo sem efeito aleatório. Entendi. Quer falar, Lindenberg? Sim, só complementando um pouco. Porque no trabalho no trabalho de 2020, sem ser esse que o João apresentou, a gente discute a eficiência do modelo restrito também, né? Quando a gente tem uma estrutura de correlação, a gente faz um estudo simulado lá, e nós mostramos que quando a gente olha para a questão do viés, especificamente, o modelo restrito ele também nos traz muitas benesses para o ajuste. Então, assim, quando a gente fala em confundimento, o confundimento ele vai em duas direções. Ele vai na direção da variabilidade do parâmetro envolvido e na relação ao viés também. Então, assim, dizer que uma covariável é mais afetada do que a outra, eu acho que a gente não consegue responder assim, de forma direta. Mas a gente consegue identificar qual que é o problema de confundimento envolvido. Se é algo relacionado à estrutura de viés ou se é algo relacionado a uma estrutura de variância. Mais ou menos assim. Valeu, Lindenberg. Bom, pessoal, mais alguma pergunta para o João? Bom, então eu tenho perguntas. Na verdade, para mim é bem legal assistir esse trabalho, porque eu trabalho, né? Eu participo da banca de correção regional e nacional da OBMEP, e a gente vê a disparidade lá na correção das escolas federais para as escolas estaduais e agora com as escolas particulares. Então, sempre tem aquela discussão, aquela problemática da educação. A gente está sempre conversando lá na banca, porque tem momentos que a gente fica felizes, que são poucos, mas na correção é muito zero, assim, é muito triste a situação, sabe? E aí, para mim, ver os dados aqui, mesmo que sendo de Minas, mesmo sendo de 2013, é bem legal. A minha pergunta é, vocês utilizaram algumas covariáveis a nível da escola, mas será que existiria alguma covariável que estaria mais associada, que vocês têm informação, né? Que estaria mais associada ao BMEP em si? Aí eu fiquei me perguntando se aquela escola já teve um medalhista, será que isso poderia trazer informação de alguma forma? A gente não tinha pensado nisso, mas é uma boa ideia. Mas a gente não pensou nisso. A gente chegou a pensar em ter alguma covariável mais do tipo professor. Será que tem algum efeito de algum professor ou coisa desse tipo? Mas a gente não consegue esse tipo de dado. Uhum. Mas esse lance do BMAP talvez fosse interessante a gente investigar mesmo. Mas a gente não pensou nisso, não. Porque se já teve um medalhista, né, já pode gerar um incentivo. Um incentivo, isso aí. Interessante. Não pensamos, mas legal essa ideia. E vocês fizeram alguma análise preditiva, João? Não, nesse trabalho, nosso único objetivo era tentar verificar se existia alguma associação entre covariáveis e notas. Então, nosso objetivo não é prever. Tá bom. Acho que é isso. Acho que tem coisa para o futuro também, para vocês fazerem. É bem interessante nele. Obrigado. Acho que o Sérgio quer falar. Pode falar, Sérgio. Pode falar, Sérgio. Boa tarde, João. Boa tarde. Parabéns pelo trabalho, gostei muito. Obrigado. Pela apresentação, eu vi que vocês não levaram em consideração se os alunos ou a escola teve algum preparo específico, porque o conhecimento que eu tenho sobre o BMAP é que existem alguns grupos de estudo próprios que os professores da rede pública eles conseguem cadastrar os alunos de acordo com o interesse. Esses professores também eles recebem, dependendo do desempenho que eles fazem, num projeto que o INPA disponibiliza de preparação do professor para preparar um aluno para a prova da OBMAP, que eu não sei se vocês têm conhecimento, mas a prova da OBMAP é uma prova relativamente muito difícil e até quem já é formado tem dificuldade de fazer ela de forma assim, imediata, ainda mais num tempo curto de, 2 horas e meia de prova. Levando em consideração toda uma agitação dentro de uma sala de aula, é uma prova um pouco desumana, assim, na minha visão como professor de rede pública.
Eu não sei se vocês levaram em consideração essa informação do professor ter um certo aperfeiçoamento e dar um curso especializado para os alunos, porque isso também tem um diferencial. Não sei se em todas as escolas federais que têm os melhores desempenhos, se existe um projeto específico, mas eu sei que existem alguns alunos que tomam a iniciativa e fazem esses cursos, em geral, diretos nas universidades. Eu sei que na UF tem algumas turmas aos sábados, agora na pandemia eu não sei como estão, mas eu tive acesso a alguns desses alunos. Então eu queria saber se você levou isso em consideração e se tem como depois levar em consideração nos trabalhos futuros, porque isso pode ser que agregue uma informação a mais nessas notas dos alunos. A gente não tem acesso a esses dados, a gente procurou. A gente tentou, a gente sabe que esse tipo de informação conseguiria talvez explicar muita coisa dessas notas. Um professor que se dedica mais para ajudar os alunos, ou um professor que incentiva os alunos, ou um grupo de estudo. A gente já pensou nesse tipo de dados, tipo, será que existe um professor que se dedica, um professor que incentiva os alunos, mas a gente não consegue achar esse tipo de dado facilmente, ou a gente não viu como a gente conseguiria achar esse tipo de dado. Agora, com respeito a grupos de estudo e coisas desse tipo, a gente não pensou. Mas eu também não sei o quão difícil ou fácil seria achar a informação de que se existe um grupo de estudo. Você tem alguma ideia de que se isso é uma informação que tem? É uma coisa que existe no site ou em algum lugar? No site da UBMEP, se eu não estou enganado, tem uma parte específica de aperfeiçoamento. Lá tem vários videoaulas e material digital que pode ser impresso, já pronto especificamente para os professores usarem, ou para os alunos mesmo, de forma autodidata fazer. Não sei se existe no IMPA, ou num determinado setor de organização da UBMEP, um setor de cadastro de professores e alunos e escolas que tem um vínculo direto formal. Eu lembro que eu fiz há alguns anos atrás uma prova para fazer esse curso de aperfeiçoamento. Cheguei até a passar, mas eu não efetivamente fiz o projeto, porque eu não podia ter a bolsa e eles não davam o projeto sem bolsa. E aí eu desanimei. Mas eu sei que existe em algum lugar tem uma informação de formalidade. Pode ser que tenha alguns grupos de alunos que não são formais, mas eu sei que tem. Então, se a gente tivesse essa informação de quais professores ou de quais escolas tivesse esse grupo de estudo, com certeza isso seria uma variável chave para explicar muita coisa nesse tipo de modelo. A dificuldade que a gente tem mesmo é no acesso a esse tipo de informação. Eu vou ver se eu encontro alguma coisa e eu mando por e-mail para você. Sérgio, obrigado. Vou ficar esperando se você encontrar. De nada. Bom, pessoal, mais alguma pergunta para o João? Licença. Fala aí. Lindenberg, pode falar. Eu vou puxar a sardinha agora. O que como que você entende como sendo a extensão desse trabalho, ou algum projeto de mestrado que você imagina que possa sair daí, que você possa orientar, sei lá, para os alunos que estão escutando a gente? Então, se a gente achar essas covariáveis, acho que seria uma boa, mas acho que dificilmente a gente consegue. E com respeito a novos planos, eu ainda tenho que pensar. Talvez pensar em outro tipo de estrutura espacial que não seja essa que a gente está acostumado, talvez alguma estrutura de dependência que leve em consideração algum fator comum, como em modelos fatoriais ou coisas desse tipo. Mas é uma coisa que eu tenho que pensar ainda. Não sei o que eu faria de extensão exatamente em cima disso aqui. Certo. Valeu, João. Valeu. Mais perguntas, pessoal? Bom, então, vamos agradecer ao João. Parabéns, João, pelo trabalho. Parabéns, Lindenberg, Alexandra e Igor, pelo trabalho. Muito bom.
Eu falei, para mim é um tema bem interessante, porque eu tenho algum contato. Mesmo na correção das provas, é um tema que me chama atenção, eu me considero bastante relevante. E a educação, né, gente? Precisa ser levantada aí. Então, agradeço a presença de todos, agradeço ao João novamente. João, você quer falar alguma coisa? Não, só agradeço também pela atenção, pelos comentários e é isso aí, galera. Ok. Obrigado pelo convite. Beleza. Obrigada, pessoal. Então, tchau para vocês, até a próxima semana. Tchau, gente. Valeu.